Podemos começar? Podemos. Quando quiser, Todos estou aqui, ilícito. né? Já está Então, gravando aqui, né, a sessão. Só combinar isso com vocês. Ouvimos Juliana, Zé Carlos. Zeca e primeiro. Fazemos Vai um o Zeca pequeno primeiro. intervalo. Oi? Vai o Zeca primeiro, Zeca Menelik. primeiro? Tá. Isso. Uhum. Uai, então tá. Aí depois, antes do Zé Geraldo, a gente faz um pequeno intervalo para... Tá. Né? Porque acaba sendo longo demais. Uhum. E retomamos com o Zé depois, tá bom? Tá ótimo. Tá Perfeito. ótimo. Então, é com imenso prazer que damos início à execução pública de defesa da tese de doutoramento do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, PPGDH do CEAM, Silêncio Perpétuo, Anistia e Transição Política no Brasil, República Velha e Era Vargas, do doutorando Mauro Almeida Noleto. Então, com imenso prazer, que eu passo a palavra para o professor doutor José Carlos Moreira Filho, da PUC do Rio Grande do Sul. Com a palavra... não, antes, desculpa, eu estou tão apavorado que eu acabei errando aqui, desculpa. O Menelik está querendo acabar também com essa fase. O silêncio é só da tese, né? Da defesa, não. Viu? Não, em primeiro lugar, passar a palavra para o Mauro. Eu já estava pensando aqui, mudou? Não. Expor de 20 a 30 minutos as linhas mestras da tese que ele nos apresenta. Com a palavra, Mauro Noleto. Muito obrigado, professor Menelik. Eu inicio saudando e agradecendo de coração a todos os integrantes dessa banca, ao senhor, professor Menelik, à senhora, professora Juliana, pela gentileza de ter aceito o convite para integrar essa banca e participar desse momento, para mim, de muita importância nessa formação. Ao professor José Carlos, um querido amigo, colega de graduação do século passado ainda, né, Zeca, aqui na UNB, e mantemos desde então uma amizade fraternal, e eu nutro por você, meu amigo, uma grande admiração por tudo que você representa no conhecimento jurídico, também na sua atuação política, né, vamos dizer assim, nesse campo tão importante e difícil que é o campo da justiça de transição, quando você foi vice-presidente da Comissão de Anistia. É uma referência, meu amigo, você é uma referência aí para todos nós aqui do direito. E também um abraço especial de gratidão e admiração ao professor José Geraldo, né, que também partilhou comigo de boa parte da minha caminhada de formação e profissional, esses últimos 30 anos aí, desde a graduação, passando pelo mestrado, onde ele foi meu orientador, e nos encontramos em outras aventuras e outras lutas ao longo desse período. Zé, você tem a minha gratidão e a minha admiração imensas aqui também, queria deixar externado. Também faço uma menção ao professor Mamed, que é integrante dessa banca na qualidade de suplente, e que também foi importante na minha trajetória específica dessa pesquisa, porque ele também é um estudioso da história do direito e pôde me ajudar a confirmar algumas impressões e identificar algumas fontes importantes da pesquisa histórica, né? E queria deixar registrado esse agradecimento ao professor Mamed Said Maia Filho. Também entre os professores que gostaria de destacar, um agradecimento ao professor Cristiano Paixão, que é também uma grande referência dos estudos de História do Direito no Brasil e da nossa Universidade de Brasília, e com ele eu pude aprender bastante sobre a teoria da história, sobre autores que hoje dão uma linha contemporânea desses estudos históricos no campo do direito, né?
Também quero fazer uma menção especial ao ministro Sepúlveda Pertence, a quem eu dedico essa tese, né? Ele nos deixou ano passado e eu tive a felicidade, a grande honra de trabalhar com o ministro. Fui assessor dele no Supremo e depois fui chefe de gabinete da presidência dele no TSE. Muito gratificante e um aprendizado permanente essa convivência com o ministro e os meandros da interpretação da Constituição, né? A que ele se dedicava com tanta prudência, com tanta energia, com tanto brilho a realizar. Faz muita falta o ministro Sepúlveda Pertence e essa tese é dedicada à sua memória. Também quero deixar agradecidos aqui aquelas pessoas mais próximas, que sem elas talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei aqui nesse momento, né? Especialmente a Cristina, que está aqui conosco, a minha esposa, como eu digo lá na minha apresentação, né? Foi por causa dela que essa caminhada não foi solitária, né? E foi uma caminhada tumultuada, como já comentamos aqui, com algumas internações hospitalares, né? Ela foi decisiva para me dar um ambiente de tranquilidade, carinho e amor que ela sempre me dedicou. A meus filhos, Laura, Anita e Francisco, e aos meus pais, que agora estão aqui em Brasília, se mudaram para cá, vieram lá do Maranhão, que é a nossa terra de origem, e trouxeram a casa aqui para perto, né? Que também aquece bastante o nosso coração. Bom, vamos ao silêncio perpétuo, né? A tese. Inicialmente, eu queria esclarecer que eu montei aqui uma apresentação com alguma dificuldade, porque o texto ficou muito extenso, ele tem capítulos de revisão dessa história das anistias políticas no Brasil República, demarcada naquele período, né, delimitada essa história no período entre a proclamação da República, ou os eventos da transição da monarquia para a República, até o final do período Vargas, ou da Era Vargas, aqui considerado apenas um período chamado revolucionário, né? Desde a Revolução de 30 até a sua saída em 1945. Não abordei o período subsequente, em que ele volta ao poder por meio de eleições diretas, né, nos anos 50, e acaba no desfecho trágico do seu suicídio, né, num contexto de uma nova transição. Seria muito difícil, em 20 minutos, tentar repassar todos os eventos, todos os episódios dessa história que eu procurei revisitar, né? E tentei abordar isso nos capítulos 2, 3, 4 e no epílogo. Então, eu, em acordo com o professor Menelik, procurei fazer uma apresentação, vou procurar fazer uma apresentação que tenta explicar a trajetória da pesquisa, né? O percurso que eu percorri, né? As escolhas que foram feitas, os dilemas, os problemas que aconteceram, e até, como eu digo aqui, um reposicionamento do próprio objeto da pesquisa, né? Que, aliás, eu lembro aqui de uma das nossas reuniões de orientação, professor, muito instigantes, inspiradoras. Numa delas, o senhor me disse: olha, deixe o seu objeto te levar. Se deixe levar pelo objeto. Deixe que ele vai te responder. Você vai ter que fazer perguntas a ele e tentar ficar atento para as respostas que virão dali, né? Mas deixa o objeto te levar. Porque nesse momento eu estava vivendo grandes impasses. Há um ano e pouco atrás, e dilemas da pesquisa. Eu também sou assessor parlamentar. Eu tenho uma carreira no campo enfim, do direito do serviço público, né? Eu sou servidor do Supremo Tribunal Federal, mas já tive passagens pelo Ministério da Justiça, pelo TSE, pelo governo aqui do DF, e ultimamente eu estou como assessor parlamentar da bancada do PCdoB na Câmara. Eu sou lotado no gabinete da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio.
E essa atividade parlamentar acabou me tomando muito tempo, porque os eventos da política brasileira, todos conhecem, eles são muito absorventes, intensos, críticos, dramáticos. Entre eles, o próprio desdobramento daquela tentativa de golpe que foi o 8 de janeiro de 2023. Logo em seguida, houve uma CPMI do Congresso para investigar aqueles atos e a deputada Jandira foi titular dessa comissão e me designou para ser o assessor direto dela na comissão. Então, eu fiquei 5 meses de dedicação total àquela atividade e isso acabou me afastando um pouco da pesquisa e me trouxe algumas questões, me trouxe muitas questões, né? E as conversas com o professor Menelik ajudaram a clarear o ambiente e a definir melhor o objeto. Mas vamos lá. Primeiramente, a pesquisa ela estava voltada para o tema da anistia, mas a partir da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou em 2010 na DPF 153, promovida pela OAB, e que pedia que o Supremo considerasse inconstitucional qualquer interpretação da Lei 6.683 de 79, a Lei de Anistia, que impedisse a responsabilização dos agentes do Estado responsáveis por perpetrar violações terríveis aos direitos humanos no período, né? Os crimes da ditadura não poderiam ser beneficiados pelo manto legal de esquecimento daquela anistia. Isso iria contra não apenas preceitos fundamentais da Constituição, o princípio republicano, o princípio democrático, a dignidade da pessoa humana, mas também a jurisprudência internacional dos direitos humanos materializada nas decisões da Corte Interamericana em vários precedentes. Mas esse era o tema inicial, esse era o objeto inicial, fazer uma análise crítica daquela decisão, me associando aos esforços no campo da justiça de transição, que também reagiram de modo muito enfático, de modo contrário ao desfecho daquela decisão, né? Mas, afinal, a decisão que foi tomada em 2010, abril de 2010, foi pelo indeferimento da ação da OAB, sob a justificativa de que o Supremo não poderia rever um suposto acordo feito na transição da ditadura para a democracia, na última transição, no final dos anos 70, e que nem no controle de constitucionalidade uma lei de anistia poderia ser objeto de revisão ou de declaração de inconstitucionalidade. O ministro Eros Grau, que foi o relator daquela ação, construiu uma argumentação com base nessa tese de fundo, vamos dizer assim, e frustrou muitas expectativas de setores de defesa de direitos humanos, dos familiares de mortos e desaparecidos e dos esforços, de um modo geral, da justiça de transição, da qual o nosso José Carlos, professor José Carlos, era um destacado protagonista, né, naquele momento. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar o próprio acórdão, as decisões, os artigos que foram publicados naquela época e depois, teses, etc. Comecei a me aprofundar no tema, né? E aí foi ficando claro alguma coisa que não estava muito evidente na decisão, mas que para mim foi esclarecendo ao longo dessas pesquisas, né? É uma certa pré-compreensão do que é uma anistia, qual é o sentido de uma anistia política, né? Essa pré-compreensão que prevaleceu naquele momento, esse senso comum em torno das anistias, que foi reforçado no discurso e no voto do ministro Eros e também ecoou entre os demais integrantes da corte, a de que a anistia seria a expressão de um fenômeno natural, entre aspas, né, do processo político brasileiro, em que as transições de regime ocorreriam de modo pacífico, uma conciliação sem ruptura, né? E que, segundo Eros Grau, poderia ser explicada pelo suposto, olha aí, caráter cordial do povo brasileiro. Ele usa essa frase está entre aspas aqui, né? E na tese, né?
Para Eros, as sucessivas anistias políticas editadas no Brasil, ele mesmo menciona mais de 30 atos de anistia ao longo do período republicano. Isso, para mim, já foi uma novidade, já foi uma grande descoberta inicialmente, porque eu não tinha a menor ideia de que essa tradição era tão intensa, reiterada, frequente, né? Então, essas sucessivas anistias seriam a prova histórica dessa natureza pacífica e cordial. A capacidade de esquecer o passado, superar as divergências e pacificar os conflitos políticos pela via da conciliação. Isso é um senso comum. Esse foi o consenso ali naquele julgamento que prevaleceu. Bom, mas ao invés de colocar um ponto final, né, no assunto da anistia, no problema da anistia, a decisão provocou, como eu já disse, muitas reações contrárias, o que a pesquisadora Kátia Kozik chama de backlash. Houve um grande backlash, né, de pesquisadores, estudiosos, setores do mundo político e tal, em relação àquela decisão, né? Isso motivou a realização de uma espécie de subcampo de pesquisa, né, no terreno da história do direito, no terreno da própria do direito constitucional brasileiro. Isso foi indicado, registrado por, se não me engano, Renato Lemos, num dos artigos ou na tese dele, agora não me recordo, mas isso ele trata expressamente. Olha, houve um boom de pesquisas, né, de estudos, de debates, depois da decisão. Ela não interrompeu esse ambiente crítico em relação a como a anistia havia protegido, vamos dizer assim, aquele passado traumático, né? Como ela havia acomodado aqueles crimes na ordem democrática, até hoje impunes, até hoje sem investigação e sem a luz do sol da verdade histórica, né? Nem sequer a memória desses crimes ou desses fatos pode se dar em ambiente tranquilo, porque há reações do campo militar, de setores mais reacionários e autoritários que sufocam, às vezes, essas vozes que tentam botar em questão o tema da ditadura e dos crimes praticados durante aquele período. Então, uma outra, vamos dizer, contestação ou infirmação daquela decisão do Supremo veio naquele mesmo ano de 2010, no final daquele ano, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando publicou sua sentença no caso Gomes Lund versus Brasil, chamado Caso da Guerrilha do Araguaia, né? Em que familiares de mortos e desaparecidos naquele período provocaram a Comissão Interamericana em 2008, que depois acionou a Corte Interamericana, e a Corte, em 2010, concluiu o seu julgamento, declarando que a anistia de 79, a Lei 6683, não poderia produzir efeitos jurídicos válidos para impedir, tá, a responsabilização e o esclarecimento daqueles crimes, até hoje impunes, os atingidos até hoje sem paradeiro conhecido, né? E que deixa no ar ainda essas questões todas por resposta, ainda por responder, né? Enfim, houve, portanto, eu cheguei num momento de contrastar essas decisões, percebendo esse impasse, né? E ali eu estava dedicado ainda naquele momento a estudar o Supremo, a decisão do Supremo na DPF, tentando, quem sabe, integrar esses esforços de crítica da decisão dentro desse backlash indicado aí pela professora Kozik. Mas aí fui me dedicar também ao estudo mais aprofundado do acórdão e, a partir daí, a história das anistias. Porque aquela primeira constatação foi uma descoberta de que houve 30 anistias, 40 anistias, já foi para mim um susto. Ué, como que a gente não sabe disso, né?
por que essa tradição é tão intensa, frequente, reiterada e, ao mesmo tempo, silenciada, né? Poucos estudos monográficos sobre essas anistias de um período mais recuado existem no Brasil, né? Na história do direito, na história geral. A historiografia, quando menciona as anistias, né, desses períodos, são menções muito breves, né? Algumas estão citadas aí ao longo do texto, mas nada aprofundado sobre anistia política, muito menos no campo do direito constitucional, né? A gente pode pegar qualquer manual de direito constitucional e talvez tenha lá um parágrafo sobre isso. Muito pouca coisa, né? E isso era um obstáculo, essa dificuldade de acesso às fontes era um obstáculo, mas também aguçou demais a minha curiosidade. Falei, uai, eu tenho que descobrir muita coisa ainda antes de querer fazer interpretação ou, enfim, uma análise crítica da decisão do Supremo. Tem muita coisa ainda por se revelar e que poderia, eventualmente, contradizer aquela naturalização dos sentidos que a decisão promoveu, né? E aí eu mudei meu objeto. Refiz o percurso, né? Em vez de ficar no campo da justiça de transição, ou mesmo no campo da filosofia jurídica, constitucional, para estudar questões hermenêuticas relacionadas à decisão do Supremo, eu fui estudar história. Eu acho que essa foi uma decisão difícil, mas conforme a gente foi conversando, eu e o professor Menelik, acho que foi ficando claro que eu tinha uma oportunidade ali de, inclusive, ajudar a preencher uma lacuna da historiografia do direito brasileiro sobre esse fenômeno das anistias, né? E vamos lá, vamos atrás das fontes, vamos atrás de fazer uma pesquisa histórica e encontrar os caminhos. Mas não foi uma pesquisa histórica também somente pela revisão em si, de uma narrativa ou de recuperar narrativa dos eventos mais diretamente implicados nesses momentos de transição. Isso tudo está lá, né? Mas eu precisava também testar uma hipótese. Aquelas hipóteses que eu comecei a formular lá atrás, elas não desapareceram das minhas preocupações e nem dessa pesquisa. Elas continuaram ali me perturbando, né? A hipótese de que as anistias, embora tenham essa virtude de promover ou de ajudar a distender os ambientes políticos em períodos de crise ou de autoritarismo, né, promovendo a recomposição do pluralismo político pelo retorno à cena pública dos antigos rebelados, ou punidos, ou exilados, né? Isso é uma constante, não foi só em 79 que houve esse tipo de efeito democrático das anistias, também instituinte, vamos dizer assim, porque muitas foram precedidas por movimentos sociais de grande alcance, né, de muita participação social, né, mas também as anistias têm um outro lado. Ao promover ou apresentar essa promessa de esquecimento, o silêncio perpétuo, né, é uma expressão que consta do primeiro Código Penal republicano de 1890, né, um código anterior à Constituição, a primeira Constituição republicana, né, e esse silêncio perpétuo ele promete muito mais do que ele pode entregar. Por isso, no título há ponto de interrogação, né? Silêncio perpétuo, será que ele entrega tudo isso mesmo? Será que ele apaga essas anistias, esse efeito performativo da anistia, tem esse efeito, ou esse poder mágico de apagar o passado, de silenciar as coisas? Tá? Bom, e eu formulando a hipótese da relação entre as anistias e os regimes autoritários, coloquei para mim, olhando para a história, fazendo essa pesquisa, saber se era possível sustentar a hipótese de que, ao desprezar os parâmetros, não, melhor dizendo, ao promover o esquecimento desse passado de conflitos, né, a anistia também acaba acomodando, né, as práticas autoritárias, que também estão envoltas nesse passado de conflitos, tanto a violência política, tanto para chegar ao poder, quanto para permanecer nele.
né? Que se dá por meio, às vezes, de uma repressão brutal. Repressão houve ao longo de toda a Primeira República, né? Tentativas de derrubada de regimes houve durante toda a Primeira República. Isso acaba confluindo por um momento revolucionário em 1930, depois de anos e anos de revoltas tenentistas, né? De movimentos insurrecionais nos estados. Mas também, durante o regime Vargas, a anistia que dá início ao regime Vargas de 1930 não pacifica conflitos. E isso vai se repetindo nos outros momentos. Em 34, depois da Revolução Constitucionalista, né? Em 35, com a elaboração de um aparato legal autoritário para reprimir os chamados inimigos do regime, subversivos, os comunistas, os anarquistas. Em 45, quando Vargas usa a anistia também como uma maneira de tentar se perpetuar no poder mais uma vez, e subsequentemente, 56, 61, 79, né? Há uma constante de utilização das anistias como forma de encobrir o passado, ou uma parte daquele passado, mas não necessariamente silenciar tudo. Há um duelo, às vezes, entre esquecimento e memória nos processos de transição, os processos de transição mediados por anistia, né? E isso a pesquisa histórica me mostrou, eu pude, ao longo dos capítulos do texto, tentar enfatizar, sublinhar e demonstrar que, embora tenha esse caráter instituinte associado aos processos de anistia, há também esse efeito performativo de encobrimento ou acomodação das práticas autoritárias. Eu não sei se eu já usei todo o meu tempo aqui, professor. Como é que nós estamos aí? Você pode me dar uma... Não, o tempo já acabou. Já Mais acabou. 10 minutos aí para você terminar rapidinho. Mas já foram 20 ou 30 já? Nem sei. 30. 30, então tá bom. Bom, como eu disse, eu não acho que seria adequado, nesse período, ou nesse tempo curto, fazer um exame pormenorizado desses capítulos todos, desse trabalho todo, né? Eu acho que durante a arguição, eu tenho muita expectativa de que a gente possa aprofundar esse debate e eu tentar esclarecer melhor os achados da pesquisa e a maneira como isso se colocou, né? Então, eu agradeço muitíssimo, mais uma vez, a atenção, a participação de todos e me coloco à disposição para as respostas da banca. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Então, sem mais delongas, é com muito prazer que eu passo a palavra para o professor doutor José Carlos Moreira Filho, que nos deu a honra de ter aceito o convite. Com a palavra, Zé, a sua missão. Bem, Menelik, a honra é toda minha. Como eu comentei aqui com alguns amigos e amigas, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de participar na banca de defesa de tese de um companheiro de graduação, de movimento estudantil, com quem eu continuo até o presente mantendo relações bastante próximas, né, de afinidades intelectuais